Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Cortez e hoje eu vou falar sobre a equação de Euler, também conhecida como a equação mais bonita da matemática. Essa equação é muito útil para funções periódicas, funções cíclicas, como por exemplo pêndulos, movimentos harmônicos, e ela tem muito misticismo associado a ela, muita beleza associada a ela, tanto que é chamada de a equação mais bonita da matemática, por ser uma equação que combina dois números irracionais, o e e o π, ou seja, dois números que não podem ser escritos na forma de fração, dois números que são finitos, mas necessitam de infinitos algarismos para serem escritos, e a unidade fundamental imaginária, i. E a partir dessa combinação, e elevado a i vezes π, nós temos um número real, que é o menos 1. Então, se você faz a combinação e elevado a π, isso resulta em menos 1. Você soma mais 1, você tem o zero. Ou seja, essa equação é um tanto curiosa, porque, como eu falei novamente, ela tem dois números irracionais e um número imaginário gerando um número real. Essa equação tem a ver com os trabalhos do Leonhard Euler, que inclusive é associado ao número de Euler, a constante que vai ser explicada no futuro. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o número de Euler e da sua importância. Bom, para falar sobre essa equação é interessante falar antes sobre o surgimento dos números. Lá no início do Paleolítico, as primeiras populações precisavam dos números para contar objetos concretos, ou seja, frutos, animais, dias, semanas e até a ideia de anos. Então, nós temos o osso de Lebombo, que é o artefato matemático mais antigo conhecido, que é datado aproximadamente de 38.000 a 42.000 anos antes de Cristo, e ele contém a primeira representação assim para contar dias da semana. No caso, não haviam sistemas numéricos ainda, algarismos gerando os números, mas a cada dia que se passava era feito um novo traço nele, e esse traço representava essas contas. Com o tempo, algumas civilizações começaram a criar os seus primeiros sistemas de algarismos, uns 37 anos depois, em 3000 a.C., como, por exemplo, o sistema indo-arábico, que é o que nós utilizamos, e o sistema de algarismos romanos. As civilizações antigas, na época, utilizavam apenas números positivos inteiros, como 1, 2, 3, 4, que eram os números que eram necessários para contar grandezas que você visualizava ou eventos que aconteciam. O zero não tinha sentido filosófico, já que ele era o nada. Então, o zero não era considerado um número real na matemática. Bom, com o tempo também foram incorporados os números racionais, ou seja, as frações, números não inteiros. Por quê? Porque na construção civil, nas áreas que envolviam fazer medida, não haviam unidades como metro, centímetro, polegada, mas sim objetos de referência que eram usados como ferramenta de medida. Por exemplo, a própria palma, o pé, a jarda, que tem um comprimento mais ou menos de um braço, ou objetos como madeira, concreto. E aí, quando você fosse fazer uma medida de alguma coisa, como por exemplo esse muro da imagem, o que acontecia é que nem sempre o valor que você media era o número inteiro do seu objeto de referência, do seu objeto de medida. Se formos pensar nas nossas medidas atuais, é como se você tivesse uma régua que é gradada em centímetro e um valor de medida fica entre um centímetro e outro. E aí nós precisamos de uma medida inferior para poder medir aquilo, o milímetro, ou até unidades menores. Então, basicamente, os números racionais são os números que envolvem frações, partes não inteiras de algo, mas que podem ser representados geralmente por uma quantidade finita de valores, ou pelo menos por uma fração. Já a geometria, por sua vez, mostrou que existiam números que eram relevantes, constantes, que não podiam ser colocadas na forma de fração, como por exemplo o π. O π é um número finito, é um número que está entre 3 e o 4, mas que precisa de infinitos números dentro dele para expressá-lo. Ou seja, ele não pode ser expressado como uma fração. Ele é um número irracional. E com o tempo também foi incluído o zero, já depois de Cristo, como uma necessidade matemática, não como um número que realmente existia. O zero era visto só como uma ferramenta que era necessária para representar o que falta em um sistema.
Bom, isso começou na Índia, mas sofreu muita dificuldade de ser aceito como um número. E com os primeiros sistemas financeiros, os números negativos também foram incorporados na matemática, já que havia necessidade do conceito de dívida, de algo que você ainda tem que pagar. Mas assim como o zero, o número negativo não foi aceito como algo que existia, mas sim como uma ferramenta. E o zero aí começou a ter mais sentido ainda. Por quê? Porque o zero seria como se fosse a fronteira, a barreira entre os números positivos e os números negativos. Vamos então fazer uma recapitulação histórica da criação dos números. Essa é uma reta numérica. Os primeiros números a serem incorporados a ela são os números naturais inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Só depois vieram os racionais, ou seja, frações de intervalos semi-inteiros entre eles. Posteriormente, os irracionais, que preenchiam as lacunas entre os racionais. E aí, só muito tempo depois, já depois de Cristo, foi incorporado o zero e posteriormente os negativos com as suas subdivisões, ou seja, dentro dos negativos já os não inteiros e os irracionais negativos. Ok, agora vamos falar um pouco sobre equações diferenciais. É importante dizer que esse vídeo, para você compreendê-lo em totalidade, é importante haver um conhecimento precessor de cálculo, mas não é totalmente necessário para entender o conceito do vídeo. Bom, diferentemente das equações algébricas, que são usadas para descrever quantidades, as equações diferenciais descrevem uma função a partir da sua variação e do seu estado. Ou seja, a equação diferencial ela relaciona a variação de um sistema com o estado atual dela. Um exemplo é a equação do crescimento de uma população de organismos. Por exemplo, nós temos células que se reproduzem a partir de bipartição, ou seja, uma célula vira 2, que viram 4, que viram 8. Para você saber quantas células serão criadas em um determinado intervalo, você precisa saber quantas existem já ali. Porque se existem 4, vão virar 8. Se existem 16, vão virar 32. Então, é uma equação que diz o quê? O ΔN, a variação de células, é proporcional ao N atual, é proporcional às células que já temos ali, vezes ΔT, porque relaciona-se com o tempo. Uma vez que seja proporcional, você pode igualar desde que haja uma constante proporcionalidade, que é esse A, ou seja, ΔN é igual a A vezes N vezes ΔT. Bom, essa é uma equação de caráter discreto, até porque a reprodução de células acontece de forma discreta, em um tempo mais ou menos definido. Mas se ela for muito rápida, você pode tratar como algo contínuo. Então, nós podemos tratar isso como um tipo de equação diferencial. Ou seja, dN dt é igual a A vezes N. Bom, para resolver essa equação, basicamente, nós dividimos ambos os lados por N e multiplicamos ambos por dt. É a mesma coisa que passar o N aqui para baixo e o dt para cá. Claro que, matematicamente falando, essa não é a forma mais correta de explicar isso que está sendo feito, mas caso você tenha certeza que o seu sistema não vai ter um N igual a zero, esse tipo de manipulação é viável. Bom, agora para resolver a equação diferencial, nós devemos realizar uma integração em ambos os termos. No caso da integral no tempo, a dt, ela vai de um intervalo zero, ou seja, o início, para um valor t. E a dn, que tem a ver com a quantidade de moléculas, de células, começa em um n0, ou seja, uma quantidade inicial, até um n de t. Bom, realizando essa integral, nós vamos ter logaritmo de n, de um lado, vezes at, onde esse logaritmo de n vai de n0 até um n de t. Ok. Bom, isso basicamente seria logaritmo do n de t menos o logaritmo de n0. E pelas propriedades do logaritmo, isso pode ser escrito apenas como logaritmo do n de t sobre o n0, ou seja, o n inicial, que é igual a
vezes t. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar E a ambos os lados da equação. Como ambos os lados são iguais, qualquer operação que você aplicar em ambos os lados, a igualdade será mantida. Então, nós vamos fazer E elevado a esse logaritmo e E elevado a t. Uma fórmula importante que é bom ter em mente é que E elevado ao ln de x é x. É como se o E e o ln cortassem. Não é exatamente isso, mas essa é uma forma de entender. Então, basicamente, o que vai acontecer é que vai sobrar aqui n sobre n0 é igual a E elevado a t. Ou n de t é n0 E elevado a t. O que configura um crescimento exponencial. Essa palavra é muito usada para dizer que algo cresce de forma descontrolada, mas de forma mais precisa, crescimento exponencial é aquilo que cresce de acordo com uma função exponencial, ou seja, que a taxa de crescimento depende da quantidade de organismos que já existe. Ou seja, é uma função que depende do seu estado atual. Escrevendo em notação mais matemática, é quando a sua derivada da função é proporcional à função, ou a sua derivada segunda é proporcional à função. Bom, vamos falar agora sobre a equação do sistema massa-mola, que é muito importante para entendermos o funcionamento e a necessidade dos números imaginários. Bom, o sistema massa-mola ocorre quando a gente tem um corpo preso em uma mola e esse corpo é colocado para realizar pequenas oscilações. Por quê? A força que uma mola exerce é menos kx. O que isso significa? A força é proporcional a x, onde x é o quanto você deformou a mola, k é a constante de proporcionalidade, e esse sinal de menos indica que a força feita pela mola tende a retorná-la ao seu estado fundamental, ou seja, uma força preservativa. Quer dizer, se você tentar estender a mola, ela vai tentar voltar ao estado original. Se você comprimir a mola, ela vai empurrar para voltar ao estado original. Bom, e segundo as equações de Newton, força é massa vezes aceleração, onde a aceleração é a derivada da velocidade no tempo e a velocidade é a derivada do espaço no tempo. Então, na prática, o que nós podemos escrever? Que a derivada segunda da posição no tempo, porque m derivada segunda da posição no tempo é basicamente a força. É isso que está escrito aqui. Então, que essa derivada segunda é F sobre m, que como a força é menos kx, é menos kx sobre m. Ok. Agora nós precisamos encontrar uma função cuja derivada segunda seja menos k sobre m dessa função x de t. Bom, uma função que faz isso é a função exponencial. É elevado a um at. Por quê? Porque a derivada dessa função é elevado a at resulta a vezes e elevado a t. Ou seja, a vezes ela própria, x de t. E a derivada segunda, por sua vez, retorna a ao quadrado vezes e elevado a t. Ou seja, a ao quadrado vezes x. Então, nós encontramos uma função que faz isso. A função e elevado a at tem a sua derivada segunda proporcional a ela própria, que é exatamente o que a gente quer aqui. É uma função x que é proporcional a ela própria. Então, o que nós temos? Que esse a ao quadrado, que é a constante de proporcionalidade, tem que ser igual a menos k sobre m, que é a constante de proporcionalidade aqui em cima. E aí nós encontramos um problema. Porque isso significa que a é mais ou menos raiz de menos k sobre m. Bom, nós podemos separar a raiz por partes, então fica mais ou menos raiz de menos 1 vezes raiz de k sobre m. E isso é um problema, porque vamos pensar na definição de raiz quadrada. É um número que vezes ele mesmo dá aquilo que está dentro da raiz, ou seja, o que é a raiz de 2? É um número que vezes ele mesmo dá 2. Entretanto, na matemática, nós temos que um número positivo vezes outro positivo
resulta em positivo. E um negativo vezes outro negativo também resulta em positivo. Então, qualquer número que você multiplique por ele mesmo, dos conhecidos, vai resultar em um valor positivo. Então, como que você vai ter uma raiz de um número negativo? Isso não faz tanto sentido a princípio. Isso cria a necessidade da criação de um novo tipo de número, os números imaginários, que assim como o zero e os números negativos, foram incorporados à matemática apenas como um recurso necessário para a resolução de um problema. Ok? Então, não como algo que existia de verdade. Bom, esses números imaginários, posteriormente vai ser falado aqui, são importantes para descrever os osciladores, já que tem relação com a equação de Euler. Ou seja, sistemas como pêndulo podem ser descritos tanto como com equações do tipo E elevado a I vezes algum parâmetro, como seno de um parâmetro que depende do tempo, ou cosseno. Então precisa haver alguma conexão matemática entre essas três funções, que é o que será explorado aqui em diante. E algo que eu acho importante dizer é que 100 anos depois que os números negativos foram oficialmente incorporados na matemática, apesar dessa transição ter sido gradual, foram detectados números imaginários, não detectados, mas incorporados como ferramenta. A essa altura do campeonato, os números negativos já eram vistos como números que realmente existiam. Okay? No início eram só ferramentas, mas com o tempo foi feita a naturalização deles. Naturalização, eu quero dizer costume com eles. Bom, agora vamos falar sobre os números complexos. O que é um número complexo? É um número que tem uma parte real, ou seja, 1, 2, 3, 4, menos 1 meio, π, e uma parte imaginária, 2i, 3i, 5 meios de i. E esses números são necessários para modelar alguns casos, como os osciladores amortecidos, ou seja, sistemas como o pêndulo, mas o pêndulo, quando você considera que com o tempo ele vai perdendo energia e vai parar eventualmente. Então, essa função que descreve o sistema do pêndulo vai ter uma parte puramente imaginária, que representa a oscilação, que nem no pêndulo harmônico, no sistema de oscilador harmônico, e uma parte real, que tem a ver com a atenuação desse pêndulo, ou seja, uma função desse tipo aqui. Θ de t, ou seja, o ângulo do pêndulo, é um e elevado a zt, onde z é um número real. Aliás, é um número complexo, com parte a real e bi imaginária, onde isso pode ser separado em duas exponenciais, e elevado a t e e elevado a ibt, o que basicamente significa que ele também é proporcional a e elevado a menos um fator de atenuação t vezes um cosseno. Ou seja, o cosseno está garantido aquela oscilação que vocês estão vendo no gráfico, e o e elevado a menos gama t está fazendo com que a função fique cada vez menor, ou seja, as oscilações sejam menores. Então nós temos três funções que são úteis para descrever a mesma coisa. Elas precisam ter alguma conexão entre si. Agora, fazendo mais uma recapitulação histórica sobre os números, eu tinha citado que anteriormente havia os naturais, 1, 2, 3, 4, depois os racionais, irracionais, o zero e os negativos. Agora, com mais uma necessidade matemática, foram incorporados também os números imaginários. E, naturalmente, após os imaginários, agora você pode pensar no sistema numérico como um sistema bidimensional, os números complexos também foram incorporados, como um número que tem parte real e parte imaginária. Então, todo esse plano bidimensional representa os nossos números. Então, nós temos números como, por exemplo, z igual a 1 mais 2i, que é como se fosse um vetor. É um número que tem uma parte real 1 e uma parte imaginária de valor 2. Bom, agora vamos falar um pouco sobre séries de potência e a sua ideia. Bom, basicamente, o que uma série de potência parte, de onde ela parte, é da ideia de que um polinômio pode ser usado para aproximar localmente o resultado de funções complicadas, como as trigonométricas, logarítmicas ou exponenciais. E isso é muito útil para resolver uma equação diferencial. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Você pode ver em vermelho a função seno de x do intervalo de 0 a π. E o que nós percebemos? Que a função de x igual a x, ou seja, a função y igual a x, aproxima bem a função seno de x de 0 a 0,5 radianos. Ela aproxima relativamente bem.
E se a gente pensar num polinômio como x menos x ao cubo sobre 6, ele aproxima até algo como 1,1 ou 1,2 radianos. Agora, incorporando mais um termo ao polinômio, que é x à quinta sobre 120, ele consegue aproximar quase que até 2 radianos. Então, deve haver alguma conexão matemática que explica como que você vai criar polinômios que aproximam cada vez melhor uma determinada função. E essa é a ideia da série de potências, onde você cria uma função f de x, que é uma soma do tipo a0, onde a0 é uma constante, mais a1, outra constante, vezes x, mais a2, x ao quadrado, mais a3, x ao cubo. Então, nesse caso aqui, vocês podem perceber que o x ao quadrado e o x à quarta são zero. Bom, vamos chegar lá. Para fazer uma série de potências, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o que acontece se a gente aplicar essa função de x, a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, para x igual a zero. Todos os termos que dependem de x morrem. Sobra apenas o a0. E no caso do seno, quanto que é o seno de zero? Porque essa função está querendo aproximar o seno. O seno de zero é zero. Então, esse primeiro termo da função, esse a0, precisa ser zero. Ok. E qual que é a derivada dessa função f de x, que é o seno que eu quero aproximar? A derivada, bom, o nosso a0 vai sair, porque a derivada de uma constante é zero. O nosso a1x torna-se apenas a1, pelas propriedades de derivada. A2x² será 2a2x. Você pode consultar esse segundo card aí de derivada de um x elevado a n. É basicamente n vezes x elevado a n menos 1. Então, por exemplo, a derivada de x ao quadrado é 2x. Por isso que, derivando a2x ao quadrado, temos 2a2x. Próximo termo, derivado, será 3a3x² mais a4a4x3 e assim por diante. Ok. E qual que é a derivada da função seno? É o cosseno. E qual que é o cosseno de zero? 1. Então, nosso a1, porque se você aplica essa derivada da função x para x igual a zero, todos os termos que dependem de x, 2a2x, 3a3x², 4a4x3, somem. Sobra apenas o a1. Então, esse a1 tem que ser exatamente igual a 1, porque o cosseno de zero, sendo o cosseno a derivada do seno, é 1. Ok. Vamos para o próximo termo. A derivada segunda dessa minha série de potências será 2a2 mais 6a3x mais 12a4x2. E se você aplica essa derivada segunda para x igual a zero, sobra apenas 2a2. Então, a derivada segunda em zero é 2a2. E qual que é a derivada segunda da função seno? É menos seno, como você pode ver no primeiro card. A derivada primeira, você deriva pela primeira vez, vai ser cosseno, depois vai ser menos seno. E quanto que é menos seno de zero? É zero, porque o seno de zero é zero. Então, chegamos à conclusão que o 2a2 é zero. Ok. Vamos para o próximo termo. A derivada de ordem 3 será 6a3 mais 24a4x mais outros termos que dependem de x. Então, a derivada terceira em zero é só 6a3. Ok. E qual que é a derivada terceira do seno? Menos cosseno de x. Com x sendo zero, vai ser menos 1. Então, 6a3 é igual a menos 1. Logo, a3 é menos 1/6. Bom, então a gente percebe alguma coisa. Os termos a0, a2 e, consequentemente, o a4 vão sempre ser zero, porque eles dependem de seno e menos seno de x. E o seno de zero é zero. E os termos de derivada, os termos a1, a3, a5, que dependem de derivadas de ordem ímpar, vão ser 1 ou menos 1 sobre alguma coisa. Por que sobre alguma coisa? Porque conforme você vai derivando essa série de potências, você vai ter 2a2, 6a3. Então, para você saber o valor do a3, você vai ter que fazer... Olha, 6a3 é menos 1, então a3 é menos 1/6. Ok. Então, basicamente, você obtém uma recorrência. Que os a2n, ou seja, os termos a e um número par, são zero. E os a2n mais 1, ou seja, os termos de ordem ímpar, podem ser mais ou menos 1 sobre 2n mais 1 fatorial. O que isso significa? O nosso a1 vai ser, nesse caso, para o nosso a1, é como se o n fosse zero. A, 2 vezes 0, mais 1, a1. É igual a menos 1 elevado a zero, ou seja, 1.
sobre 2 vezes 0 mais 1 fatorial, ou seja, 1 fatorial. E os próximos vão crescendo, sem 2 fatorial, 3 fatorial, que é 6. E aí, basicamente, a gente consegue escrever a série de potências do seno. X menos 1 sexto de x ao cubo, mais 1 sobre 120 de x à quinta. Qual que é o próximo termo? Menos 1 sobre 7 fatorial, porque vai crescendo em fatorial, de 2 em 2 termos. 1 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial. E todos os próximos termos, ou seja, nessa forma aqui. 1 sobre 1 fatorial x, menos 1 sobre 3 fatorial x cubo, mais 1 sobre 5 fatorial x quinta, menos 1 sobre 7 fatorial x7, mais 1 sobre 9 fatorial x9, e assim por diante. Agora vamos para o cosseno. Mesma construção que a gente vai fazer aqui. Vamos ter uma função de x que é o cosseno. Bom, qual que é o valor do cosseno de zero? É 1. E qual que é o valor da nossa função em zero? Todos os tempos que dependem de x, se o x for zero, vão sumir. Então vai ficar só o a zero. Então a zero tem que ser 1. Ok, derivada primeira do cosseno é menos seno. Quanto que é o menos seno de zero? Zero. Então, como a derivada é a1, 2a2x, 3a3x², essa derivada para x igual a zero é só a1. Então, o nosso a1 tem que ser zero. Próxima derivada. 2a2, 6a3x, 12a4x2. O único termo que não depende do x é esse 2a2. Então, se x é igual a zero, a derivada segunda é só 2a2. E a derivada segunda do cosseno vai ser menos cosseno, que é menos 1. Menos cosseno de zero é menos 1. Então, 2a2 é igual a menos 1. Logo, a2 é igual a menos 1 meio. Seguindo esse padrão, a gente vai ter que o a3 é zero. E a gente consegue montar a nossa recorrência para a função cosseno, que é basicamente essa aqui. 1 menos 1 meio x² mais 1 sobre 4 fatorial x² menos 1 sobre 6 fatorial x à sexta, mais 1 sobre 8 fatorial x à oitava, e assim por diante. Então, basicamente, a gente consegue escrever isso na forma desse polinômio, que quanto mais termos a gente colocar, melhor vai aproximar a função cosseno. Ok, agora vamos para a função exponencial. A função exponencial, se for apenas derivada de e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Se tiver derivada de e elevado a a vezes x, aí vai ser a vezes e elevado a x. É por isso que a função exponencial, a variação dela depende do estado dela. Bom, então, o valor da função exponencial para x igual a zero é e elevado a zero, que é 1. E o valor da nossa série de potências para x igual a zero é o nosso a0. Então, o nosso a0 é 1. Fazendo a primeira derivada, a1 mais 2a2x mais 3a3x², qual que é a derivada primeira de e elevado a x? O próprio e elevado a x. Então, aplicando isso em x igual a zero, e elevado a zero, 1. Logo, a1 igual a 1. Próximo termo. A derivada segunda tem aquela forma, 2a2, 6a3x, 12a4x2. E a derivada segunda do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, aplicar essa derivada segunda no zero, dá 1 de novo. Então, 2a2 igual a 1. Logo, a2 igual a 1 meio. Mesma construção para o próximo termo. Então, o nosso a3 é igual a 1. Então, a gente obtém a nossa equação para o an. Diferente da função seno e cosseno, que são funções que alternam os termos, você tem positivo, negativo, negativo. No caso da função exponencial, todos os termos são positivos e eles crescem como 1 sobre n fatorial. E diferente da função seno e cosseno, eles não crescem a cada 2 termos. Ou seja, não é de 2n em 2n, ele vai de n em n. Então, basicamente, a série de potência da exponencial é essa aqui. 1 mais x mais 1 meio x2 mais 1 sobre 6x3, ou seja, 1 sobre 0 fatorial vezes x elevado a 0, que é 1. 1 sobre 1 fatorial x, mais 1 sobre 2 fatorial x2, mais 1 sobre 3 fatorial x3, e assim por diante. Agora nós vamos fazer a correlação entre as três funções. Você tem a função e elevado a x, que a gente acabou de escrever aqui. Então, como que seria a função e elevado a i vezes x? Simples. Onde estiver escrito x nessa função, vamos substituir por i vezes x, exatamente como está agora. Só que o que acontece? Cada i que tiver uma potência par vai se tornar um número real, porque i é raiz de menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. E o i à quarta é menos 1 vezes menos 1, então é 1. O i à sexta vai ser menos 1 de novo. E todos os i's de potência ímpar vão continuar com um i ali imaginário.
Ou seja, nós podemos separar nas potências ímpares e nas potências pares. Até agora não foi mudado nada na equação. Ficou só 1 mais 1 meio i ao quadrado x quadrado, e a quarta x4, e do outro lado as potências ímpares. Só que, no caso das potências pares, esse i quadrado vai virar o quê? Menos 1. E o i à quarta é i ao quadrado vezes o quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Então, mais 1. Ou seja, você vai ter 1 menos 1 meio de x quadrado, mais 1 sobre 24 de x à quarta. O próximo termo ia ser um menos 1 sobre 6 fatorial x à sexta. Já do outro lado, o lado direito, você coloca um desses i's em evidência, ok? Só uma pequena correção, que aqui, nessa parte aqui, é i vezes x, ok? E aí vocês vão colocar o i em evidência e vai sobrar o quê? X, i quadrado, i quarta, e agora é fazer o mesmo que tinha feito do outro lado, onde a i quadrado vira menos, onde a i quarta é mais, i sexta menos de novo, e assim por diante. E aí nós chegamos nessa série aqui, onde nós temos uma parte real e uma parte imaginária. A parte real, 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial, 1 mais x quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, mais x à oitava sobre 8 fatorial. E do outro lado, i vezes x menos x à terceira 3 fatorial, x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial. E o que isso é? Não sei se vocês já conseguiram reconhecer que esse primeiro termo de caráter totalmente real é a função cosseno de x, é a série de potências do cosseno de x. E o termo entre parênteses é a série de potências de seno de x. Então a gente chega que e elevado a ix nada mais é do que cosseno de x mais i vezes seno de x. Então a gente pode chegar na equação de Euler, onde e elevado a iπ, i vezes π, nada mais é do que o cosseno de π mais i vezes o seno de π. Acho importante dizer que π é o ângulo de 180 graus, porque isso está em radiano. E o 180 graus, como vocês podem ver, tem seno zero, já que é cateto oposto sobre hipotenusa, e cosseno menos 1. Então, e elevado a iπ é cosseno de π apenas, que é menos 1. Logo, remanejando, e elevado a iπ mais 1 é igual a zero. E isso pode levar a uma pergunta muito importante, que é: os números imaginários existem? Os números complexos existem? Ou são apenas uma ferramenta matemática? Isso é muito difícil de responder. Eu sou só um aluno do 7º semestre de física, eu não sou da área de matemática. A minha ideia aqui foi só fazer um vídeo a título de curiosidade, mostrando essa dedução que eu acho muito legal. Mas, na minha opinião, e é uma opinião que muitas pessoas também têm, que em vários artigos acadêmicos é proposta, a resposta se os números imaginários existem, isso pode ser respondido com outra pergunta, que é: números existem? Porque o 1, o 2, o 3, o 4, você não vê o 1, 2, 3 e 4 andando na rua. É uma representação para alguma coisa que você está vendo. Uma banana, duas maçãs. E você não consegue fazer conta se você está tratando de coisas diferentes. Uma banana é igual a duas maçãs? Não sei. Você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então a resposta se os números imaginários existem, antes de você conseguir responder essa questão, você primeiro tem que se perguntar se todos os outros números existem. Se os números naturais existem, fracionários existem, irracionais existem, negativos, zero. E eu acho importante dizer isso, porque todos os números que foram sendo incorporados ao sistema numérico foram incorporados inicialmente como ferramentas, que eventualmente foram aceitas. Mas a matemática realmente é real? É como se, assim, quando o universo surgiu, ela já estava lá? Ou ela é só uma linguagem para que nós possamos entender o universo? Essa é uma discussão filosófica muito forte. O Galileu dizia que a matemática é a língua que Deus fez o universo, ou seja, como se ela sempre existisse. Mas muitos outros dizem que a matemática é um artifício. Até porque pensa-se agora em números imaginários. Eu falei nesse vídeo sobre números imaginários e os complexos, mas também existem os quaternions, que é um sistema que pensa em 4 dimensões, onde você tem o i, o j e o k como números de caráter imaginário.
onde o i vezes o j vezes o k resulta em menos 1. E o i ao quadrado, j ao quadrado ou k ao quadrado também são menos 1. Esses números você não vê andando na rua, como eu dei esse exemplo, mas são extremamente necessários para cálculos de rotação, cálculos da engenharia. Então eu gostaria de terminar esse vídeo com essa, essa reflexão. Algum número realmente existe? A matemática é real? A física é real? Ou é só uma forma de traduzir aquilo que a gente vê? A gente pode confiar tanto assim no nosso olho como ferramenta de detecção para achar que aquilo que a gente está vendo é o que está acontecendo? Bom, assim eu encerro esse vídeo.